Cuide desses 5 nutrientes e a sua saúde vai agradecer. Nesse vídeo, eu vou te falar os 5 melhores nutrientes do mundo. Aqueles que não podem faltar. Aqueles que você não pode ignorar. Que trazem sérios prejuízos, consequências para a sua saúde, que causam doenças se você tiver alguma deficiência, carência desses nutrientes que eu vou falar aqui. Então, preste muita atenção, porque a maioria das pessoas vai ter alguma deficiência, alguma carência, uma ou mais desses que eu vou falar. São extremamente frequentes. E o primeiro nutriente que não pode faltar, na verdade é um macronutriente, que são as proteínas. Ué, mas por que as proteínas são tão importantes? Se você fizer uma dieta, uma alimentação com pouca gordura, por exemplo, ou com pouco carboidrato, o seu corpo consegue se adaptar. Agora, se você fizer uma dieta com poucas proteínas, o seu corpo vai sofrer muito. Por quê? Ele vai perder massa muscular, ele vai perder massa magra. Se você perder massa magra, além do aparecimento de várias doenças, você também diminui o seu metabolismo, o seu gasto em repouso, por exemplo. Vai fazer você ganhar mais massa gordurosa, mais tecido adiposo, vai piorar a sua saúde como um todo. Além de aumentar muito uma condição chamada de sarcopenia, a redução da massa muscular. E quanto de proteína eu preciso por dia? Pelo menos 0,8 até 1 grama por quilo de peso. Então, por exemplo, quem pesa 100 quilos, pelo menos de 80 até 100 gramas de proteína por dia. Ah, mas eu ouvi falar que quem faz atividade física, quem faz academia, essa dose pode ser maior. Sim, isso é verdade. Vai ter uma variação individual, em alguns casos pode ser até 1,4, às vezes, dependendo do atleta, por exemplo, até um pouco mais. Mas, pelo menos, de 0,8 até 1 grama por dia, por quilo de peso. Então, quem tem 100 quilos, vamos pegar esse exemplo, pelo menos de 80 até 100 gramas por dia. E como eu consigo isso? Aí você vai ter que extrair da sua alimentação. Só para você ter uma noção, um ovo tem cerca de 6 até 7 gramas de proteína. Um copo de leite, 200 ml, também 6 até 7 gramas de proteína. Um bifinho de frango, cerca de 27 gramas. Um bifinho, eu estou falando, uma medida de 100 gramas, tá bom? Um bife de fígado, de 30 até 32 gramas de proteína por bife de fígado, de 100 gramas também. Então, você vai ter que ir jogando com a alimentação, tá bem? Quem faz esse cálculo específico e vai falar realmente quanto que você precisa é o nutricionista, tá bom? Não é médico que faz esse tipo de cálculo, estou orientando aqui nesse vídeo, porque sou especialista no metabolismo, sou endocrinologista e metabologista, então me sinto no compromisso de falar para vocês aqui que tem que olhar para a questão das proteínas. E eu sei que muitas pessoas, principalmente se você tem mais de 50 anos, você já ouviu falar que as proteínas prejudicam os rins. Isso era uma coisa que se falava há algumas décadas, mas ainda ficou. Nós já sabemos que isso é uma grande mentira. Então, mesmo que você tenha problemas nos rins, você tem que ingerir uma quantidade mínima de proteínas. O que você não pode é ingerir um excesso de proteínas, aí sim, mas como todo excesso vai fazer mal. Então, mesmo você que tem doença nos rins, doença renal crônica, você tem que ingerir uma quantidade mínima de proteínas. Isso diminui, inclusive, o risco de morte. Então, é muito importante olhar para essa questão das proteínas. O segundo nutriente é a vitamina B12. A vitamina B12 é fundamental para a formação das células do nosso sangue, as células vermelhas, por exemplo, e também é fundamental para o nosso sistema nervoso central, para os neurônios conseguirem funcionar. A deficiência de vitamina B12, inclusive, pode ser uma das causas de demência. Olha só que importante. E também é uma causa de anemia. Essa anemia, quando as células vermelhas ficam baixas, diminuição da hemoglobina, diminuição do hematócrito, tem até uma característica marcante. As hemácias, elas podem ficar maiores, elas podem ficar grandes. Existe uma pista no exame chamado hemograma, que é o VCM, o volume corpuscular médio. Geralmente pode
passar de 100, né? Ter a chamada macrocitose. Então, as células grandes, mesmo assim, elas não conseguem oxigenar o sangue da mesma forma, como deveriam. Bom, então, para o sangue, para a formação das células e também para a nossa memória, para o sistema nervoso central. Um dos sinais de deficiência de vitamina B12, como ela vai comprometer os neurônios, justamente formigamento. Então, você tem diminuição da sensibilidade, né, a chamada parestesia. É um sinal bem marcante. Inclusive, algumas pessoas têm o diagnóstico por esse sinal que eu estou falando. Algumas outras alterações, como por exemplo, pode alterar inclusive a sua língua, causar o que nós chamamos de macroglossia. A língua pode ficar grande, alteração nas papilas. Então, preste atenção nisso, tá bom? Vitamina B12. E quem está no grupo de risco para ter deficiência de vitamina B12? Quem usa alguns medicamentos, como pantoprazol, omeprazol, esomeprazol, esses medicamentos que interferem na acidez do estômago. Metformina. Quem aí usa metformina? Eu, como endocrinologista, prescrevo muita metformina, não sou contra nenhum tipo de medicamento, como os próprios pantoprazóis, ou até mesmo a metformina. Estou orientando aqui, quem faz uso tem que ter esse olhar também, tem que conversar com o médico para a deficiência de vitamina B12, para você fazer o exame para saber se tem ou não tem deficiência. Pessoas que não consomem alimentos de origem animal também estão no grupo de risco. Quem tem alguma alteração no estômago ou quem fez cirurgia bariátrica, por exemplo. E algumas pessoas também não têm a capacidade de produzir um tipo de ácido que é fundamental para a vitamina B12 ser absorvida. Então também tem que ter essa avaliação. Quem tem alguma doença autoimune, diabetes tipo 1, artrite reumatoide, também está no grupo de risco, porque pode ter uma condição chamada de anemia perniciosa, que o corpo não consegue produzir também esse fator para absorção da vitamina B12. Então, importantíssimo. Teve um estudo que viu que cerca de 20% das pessoas podem ter deficiência de vitamina B12. Os idosos também, porque com o passar dos anos, o estômago vai perdendo a capacidade de secretar esse ácido. Então é muito importante, questão de saúde pública, porque muitas pessoas acabam não ligando para essa parte da vitamina B12, tá bom? Mas e como eu consigo vitamina B12? Primeiro, que a principal fonte de vitamina B12 são alimentos de origem animal. Então leite, carnes, frutos do mar, são fontes, não somente você consegue extrair vitamina B12 de algumas sementes, por exemplo, mas é a principal fonte dos alimentos de origem animal. Por isso até que os vegetarianos estão no grupo de risco. Vocês lembram que eu falei? Veganos também, dependendo da sua alimentação, a chance vai ser um pouco maior. Mas eu posso consumir carne todos os dias e mesmo assim ter deficiência de vitamina B12? Sim, pode. Vocês lembram que eu falei que também tinha a ver com ácido? Você pode comer muita vitamina B12, mas você pode não absorver, também é uma das causas. Uma outra causa, além de não absorver, além de não ingerir, você também pode estar passando por alguma fase que o consumo é aumentado de vitamina B12. Qual é o exemplo? A gestação. Então, a vitamina B12 é o nosso segundo nutriente mais importante. O número 3, terceiro melhor nutriente do mundo. Mas antes de eu te falar qual é, se você está gostando desse vídeo, não esqueça de curtir. Isso é fundamental para o vídeo ser distribuído. Vou fazer uma meta de 25 mil likes. Vocês já viram que essas deficiências são extremamente frequentes? Ainda faltam 3 vitaminas, 3 nutrientes para eu falar aqui. Se você puder ajudar, dessa maneira mais pessoas também conseguem ter acesso. E o número 3, terceiro nutriente mais importante do mundo, que é o ferro. A deficiência de ferro é a principal causa de anemia. E quais são os sintomas da anemia? Um cansaço, diminuição do fôlego, diminuição da aptidão física, você fica com dificuldade para fazer as atividades. E se a anemia não for tratada, pode ter até consequências mais graves, como alterações cardíacas. Além do sintoma, geralmente todo mundo fala, a palidez, aquele está pálido, então está anêmico. Mas tem sintomas bem mais graves do que esse, como eu falei, até repercussões
do coração. O ferro também é fundamental para a ação do hormônio da tireoide, para a tireoide conseguir produzir os hormônios de maneira adequada. Então, tem que ver essa questão do ferro também. É a principal causa de anemia, chamada de anemia ferropriva. Vocês lembram que eu falei que na deficiência de vitamina B12 as hemácias ficavam grandes? Nesse caso, a deficiência de ferro tem uma característica marcante também, que as hemácias ficam pequenas, chamada microcitose. Geralmente o volume delas fica menor do que 80, algumas vezes até menor do que 70. Então é muito importante olhar para a questão do ferro. E como eu consigo ferro? Também, de novo, alimentos de origem animal como carnes vermelhas, os frutos do mar, fígado. Fígado é uma excelente fonte de ferro. Você não tem um parente que fala que para ser saudável tem que comer fígado? Isso aí todo mundo viu. Então é verdade, porque o fígado ele tem essa questão do ferro. Mas não só ele. Claro, tem leguminosas como lentilha, feijão, também são fontes de ferro. É muito importante você olhar para essa questão do ferro e ter uma alimentação balanceada para não ter todas essas consequências. E o número 4, eu já coloquei de propósito aqui, logo depois do ferro, porque para absorver o ferro, você precisa de outro nutriente, que é a vitamina C. Sem vitamina C, a absorção do ferro fica prejudicada. E esse é um dos grandes erros que eu vejo. A pessoa está comendo todos os alimentos ricos em ferro, só que ela não coloca uma fonte de vitamina C. Esse poderoso antioxidante que ajuda o nosso corpo no combate aos radicais livres, mas tem uma função muito interessante que é ajudar na absorção do ferro. Então, o quarto nutriente melhor do mundo é a vitamina C. Sem contar que participa de várias reações do nosso corpo, como aumentar o colágeno, várias reações enzimáticas que ajudam a nossa saúde. Então, tem que também consumir fonte de vitamina C. Eu vou dar um exemplo clássico aqui, que são as frutas cítricas, como limão, laranja, acerola. Então é por isso que o médico, o nutricionista, falou para eu comer uma fatia de laranja logo depois da refeição? Sim, porque daí você aumenta a absorção da vitamina C. E também lembrando que a vitamina C tem essa questão de combater os radicais livres. O que os radicais livres causam? Doenças como câncer, por exemplo. Então a vitamina C pode prevenir o câncer. Mas serve para o tratamento do câncer? Aí é uma questão diferente, tá bom? A vitamina C atua na prevenção. O tratamento, aí é outra história, tá bom? Também pode ajudar, mas está longe de conseguir tratar o câncer. Muito cuidado com as informações que você encontra aqui na internet. Entendido? E o número 5 é a vitamina D. Por que eu coloquei por último a vitamina D? Para chamar a sua atenção, porque teve um estudo que viu, principalmente no sul do país, essa deficiência de vitamina D pode chegar até 85%. E a vitamina D? Como você consegue a vitamina D? O que ela faz do nosso corpo? A vitamina D tem um papel muito importante na absorção do cálcio. Sem vitamina D, você não consegue absorver o cálcio. O cálcio também poderia entrar na nossa lista, tá bom? Só que como eu tinha que falar 5, estou colocando a vitamina D. Você pode comer fontes de cálcio, você pode tomar a suplementação de cálcio, mas se você não tiver níveis adequados de vitamina D, você não vai conseguir absorver esse cálcio. Também a vitamina D tem outros papéis no nosso corpo, como na imunidade, por exemplo. Tem papéis, inclusive, funções que ainda estão sendo descobertas, como antioxidante, também no combate aos radicais livres, para doenças autoimunes. Tem vários artigos surgindo da vitamina D, por isso eu coloquei ela aqui, mas eu vou chamar a atenção para a função dos ossos. E como você consegue vitamina D? Existem alimentos que são fonte de vitamina D? É verdade ou é mentira? É verdade, tá bom? Frutos do mar, por exemplo, laticínios. Você consegue extrair um pouco de vitamina D da alimentação. Mas para conseguir absorver essa vitamina D, você precisa de um fator muito importante, que é o sol. E justamente aquele sol que os médicos falam que é o sol perigoso.
das 10 até as 4 da tarde. Aí vai depender do tipo de pele. Uma dose desse sol de 15 até 20 minutos, pelo menos 4 vezes na semana, com 60% do corpo exposto, já seria o suficiente para muitas pessoas. Mas mesmo assim, tem que fazer o exame de vitamina D para saber como estão os níveis dessa vitamina. Algumas pessoas também não conseguem absorver, tem mais dificuldade para absorver a vitamina D através do sol e tem que acabar suplementando. Existe uma discussão desses valores. O que nós temos agora, no momento que eu gravo esse vídeo, que para quem não tem nenhum fator de risco, como osteoporose, nenhuma doença autoimune, para quem não é idoso, esse valor maior do que 20 estaria adequado. Para quem estiver no grupo de risco, nesse grupo que eu falei, tem alguma alteração nos ossos, tem alguma doença na tireoide autoimune, por exemplo, os valores adequados seriam maiores do que 30, tá bom? Ah, mas eu ouvi um médico falar que a vitamina D tem que estar maior do que 80. Então, cuidado com esse médico. Por quê? Dependendo do valor da vitamina D, principalmente maior do que 100, pode ser tóxico para o seu corpo, tá bom? Pode aumentar muito o cálcio e pode causar uma situação grave de hipercalcemia. Então, não é assim só tomar a vitamina D e quanto maior, melhor. Tem que ter muito cuidado aí com as informações. Eu já vi na prática 2 casos, isso só comigo, de intoxicação pela vitamina D. Então é muito sério essas informações aí que mandam você tomar suplementos e não fazer nenhum tipo de controle, tá bom? Tem que também conversar com o médico, com o nutricionista sobre a questão da vitamina D e ver uma dose para você, se for o caso. É só sair tomando e acabou. Não é por aí que você vai realmente cuidar da sua saúde. Esses foram os 5 nutrientes. Se você gostou desse vídeo, quer que eu faça a parte 2 com outros 5 nutrientes que também são fundamentais? Existem vários outros que você também tem que ter cuidado. Agora eu quero saber uma nota de 0 a 10. Que nota você dá para esse vídeo? Se for 10, eu faço mais vídeos como esse. Eu faço a parte 2. Também escreve nos comentários de qual cidade você está falando. Eu falo de Porto Alegre. Qual parte do mundo que você pertence? Agora, eu vou deixar uma sugestão para você. É um vídeo que eu falei sobre o café. Será que o café atrapalha a absorção de alguns nutrientes? Ou será que o café ajuda? Existem 13 fatos sobre o café que você deve saber. E nesse vídeo aqui você vai encontrar várias informações importantes. Não sei se você toma café ou não, mas vai ser útil para a sua saúde. Um abraço, até a próxima!